pergunta aqui no bloco anterior para o Moraes 7, do Emanuel Costa, do setor Bueno. Como instruir a criança a não gastar muito se estamos vivendo em um mundo tão consumista? Bom, em relação à instrução da criança, na verdade, é justamente o caminho que nós precisamos realmente seguir em nosso país, né? Nós, na verdade, muitas vezes não lidamos muito bem com o dinheiro, né? Culturalmente falando, inclusive, justamente porque nós não recebemos uma educação financeira quando criança. Na escola nós aprendemos sobre educação física, educação religiosa, matemática, português, geografia, história, enfim, aprendemos várias matérias, mas não aprendemos a lidar com o dinheiro, né? E por isso nós temos hoje adultos, né, mesmo contadores, economistas, que acabam não lidando muito bem com o dinheiro porque não foram educados financeiramente quando crianças. Bom, como educar a criança? É muito importante, justamente, conversar com a criança sobre o dinheiro, a importância do dinheiro, né? Como que o dinheiro é ganho, né? A dificuldade de se ganhar o dinheiro. E através da mesada é uma das melhores formas de se educar a criança. Você, então, concede àquela criança uma mesada, entrega para ela um pequeno orçamento bem simples, né? Você consegue isso aí na internet, você tem orçamentos infantis, onde ela vai colocar ali o gasto ali com o doce, né? O gasto ali que ela teve com um brinquedo, enfim. E ele então vai anotar aqueles valores naquele orçamento. E nós estamos fazendo isso com a minha sobrinha, né? Ela só recebe a mesada do mês seguinte se ela entregar a anotação do orçamento do mês anterior. Então ela tem que anotar, para receber a mesada do mês seguinte, ela tem que entregar a anotação do mês anterior, dos gastos que ela teve, do orçamento dela. E assim, então a criança vai aprendendo a importância de definir limites, né, para cada gasto, porque senão o dinheiro acaba e ela vai ter que esperar o mês seguinte, né, para receber o dinheiro novamente. E é interessante que dentro daquele orçamento tem um valor ali para ela poupar, né? Então os pais informam, olha, esse valor nós vamos colocar no banco para quando você precisar, por exemplo, comprar um brinquedo para você, algum presente no Natal, ou algo que você queira comprar, né? Então nós vamos guardar e quando a gente juntar todo esse dinheiro nós vamos comprar. Um exemplo, você quer uma bicicleta? Então, nós vamos tirar do seu orçamento um determinado valor, vamos juntando aquele valor daqui 3, 4 meses, que seja, a gente vai completar um pouco e a gente compra a bicicleta. Então, é importante ir dando essas lições de economia para a criança. E com certeza ela será um adolescente, um jovem, um adulto de muito sucesso ao lidar com o dinheiro. E hoje, nós temos também muitas literaturas, muitos livros, né? Eu não tenho aqui nenhum livro infantil, mas existe uma educadora de Belo Horizonte chamada Cássia de Aquino. Você acessar a internet ali no Google ou em algum outro site de busca, você vai identificar as literaturas da Cássia de Aquino, que ensinam através de gibis, através de pequenas histórias, a como lidar com o dinheiro, né? Você pode estar adquirindo esse material, essa literatura, ok? Perfeitamente. Moraes 7, eu não sou financista como vocês e não entendo o assunto tão profundamente quanto vocês entendem, mas assim, como pai e jornalista que observa muitas coisas, eu preconizo, falo para meus amigos o seguinte: nunca dê. Se você dá, você está criando um problema. Então deixa conquistar. Por exemplo, o filho tem um carro, o primeiro carro você vai comprar. Eu vou te ajudar a comprar, não vou te dar um carro, você vai ajudar a comprar. Quando você dá e a pessoa não faz nada para receber, dá uma sensação de que aquilo no final não vai dar certo. Não sei se isso pois não. Se você me permite, tem um risco também, Roseval, que é a questão da pessoa poupar única e exclusivamente para o gasto. Então, eu tenho 3 filhos, meus filhos têm 3, 5 e 7, são muito pequenos para anotar, porque não estão alfabetizados ainda, mas eles poupam. E você falou da luz em casa. E eu costumo dizer em casa que a luz que você apaga, o papai não paga. Exatamente. Então, eles fazem parte de um contexto onde existe uma responsabilidade em cima de cada um deles. Eles trabalham pelo seu ganho. Hoje mesmo, a minha caçula veio com uma moedinha de 50 centavos e me perguntou se ela poderia ficar com a moeda. Eu falei que sim, mas aí eu pedi para ela pegar o meu chinelo e colocar no armário. São coisas pequenas. O valor do trabalho. O valor do trabalho. E o mais importante é que eles estão poupando para que eles consigam comprar o que querem. Uma parte disso, a gente abre os cofrinhos no final do ano. Uma outra parte nós levamos ao banco para que eles depositem. E uma outra parte é para doação. Eu acho que isso é importante, por quê? Porque a criança começa a entender que dinheiro precisa de endereço.
Ele tem que ter um fim. Mas não o fim que eu deixo a vida me levar e quando eu chego no final do mês, eu não tenho dinheiro suficiente para completar esse mês. Como muitos dizem aí, muito mês para pouco salário. É verdade. Não deveria ser assim. E aí eu concordo com o Moraes nessa questão que nós não fomos ensinados pelos nossos pais. Então, nós como pais também, nós temos uma responsabilidade muito grande com os nossos filhos. Por quê? Porque depende de você. Criança não segue conselho, ele segue exemplo. O que você está dando de exemplo para o seu filho em casa? Então, para que nós sejamos uma nação forte e uma nação próspera, vai depender do indivíduo fazer por si. Então, aquela frase do Kennedy, né, onde ele disse, não pergunte para o seu país o que ele pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo seu país. É verdade. Uma das coisas que nós podemos fazer é sermos mais prósperos, parar de reclamar tanto que o banco cobra muito e parar de buscar emprestado com ele, que aí a taxa de juros cai. É verdade. A Daniela Guzmão, sempre que vou gastar, eu me pergunto se compro uma blusa no shopping ou na feira. Quando compro no shopping, acho que fui enganada. E quando vou na feira, acho que sou pobre. O que fazer? A Suza Bahia que responde essas perguntas. Eles combinaram que toda pergunta muito complexa manda para a Suza Bahia. Não sei porquê, né? O que faz aí, Suza? Bom, olha, depende muito, logicamente, de cada consumidor. Hoje nós sabemos que embutido nos preços, nas empresas, nos shoppings, nas lojas, há uma série de custos, né, despesas, e também, logicamente, incluso, enfim, é um custo muito elevado. Já na feira, além da qualidade, né, porque nós não podemos comparar preço e qualidade, eles se divergem. Qualidade para cima, o preço geralmente para cima, né? Qualidade para baixo, preço, ele cai na mesma proporção. Então, o que ocorre? Quando você vai a uma feira livre, quando você vai adquirir uma roupa, você vai encontrar produtos baratos e com uma qualidade praticamente inferior a uma roupa de shopping, roupa de marca, roupa de grife, certo? Então, telespectador, eu acredito o seguinte, que você deve usar realmente aquilo que lhe faz bem. Se uma roupa hoje, você vai a uma loja, se satisfaz, se sente bem, se sente tranquila em usar a roupa e tem o poder de compra para realmente não se endividar, adquira a roupa. Né? E nada impede que você também vá a uma feirinha, comprar uma roupa, uma regatinha, coisas que realmente assim, vão te agradar e vão fazer você também não menos valorizado, não menos bela. Tá? Então, essa é a minha dica para você. Mas você sabe, Suza, você disse algo aí tão importante quanto o comparativo da qualidade e do preço. Né? Exato. Por exemplo, vou dar um exemplo prático meu. Essas camisas que eu uso aqui, camisas brancas, que tem o jacarezinho, esqueço, Lacoste. As camisas da Lacoste, elas custam 3 vezes mais do que uma camisa comum. Sim. Entretanto, elas duram até 3 anos. E uma camisa comum, fazendo o mesmo serviço, lavando todas as vezes, dura no máximo 4 meses. Então, quando você divide o tempo útil da camisa Lacoste pela camisa comum, ela é muito mais barata do que a camisa comum. Quer dizer, na ponta você ganha assim. Então, essa coisa de comprar o produto mais barato, tem que fazer essa conta de quanto tempo você vai acaba durar. levando pelo que você paga. Né? Pelo que você paga, né? O Daniel Rosenval, você não é financista, mas é rico. No mínimo você fez algo diferente na sua vida financeira. Que legal, cara, você me chamar de rico, espalha. No meu conceito, eu sou rico, porque como eu vim de uma família muito pobre em Rio Verde, para mim, rico, eu nunca pensei que eu poderia comprar, por exemplo, um carro, né? E eu tenho carro, acho que então, ter um carro, a pessoa ser rica. E eu realmente tenho como hábito, todas as vezes que aperta, eu arrumo outro emprego. Então eu tenho 5, 6, eu cheguei a ter 7 empregos para poder faturar. Mas acho tão legal você pensar que eu sou rico. Eu sou rico mesmo. Em forma de rico equivalente, a gente não desmente. Nunca, não pode, né? A Dionis, graças a Deus você fez um programa sobre finanças. Parabéns pelo tema. Aqui o Armando Amorim, sou estudante na área de tecnologia de informação, estou abrindo uma pequena empresa. O que eu devo fazer para consolidar as finanças dessa empresa e qual o possível tempo para que isso aconteça? Hoje o lucro ativo é de R$ 2.500 por mês
porém nós somos 3 sócios. O que ele vai fazer, Ediane? Ele tinha que ter feito um planejamento inicial, né? Porque se tem tanta gente dependendo de uma mesma instituição, ele deveria ter feito um planejamento. Eu acho que tudo na vida financeira, a parte do princípio de planejar. Porque não adianta lá no meio do caminho você querer voltar e tentar corrigir os erros. É daqui para frente que vai ser feito. Eu acho que a melhor solução aí é realmente fazer um estudo, aonde que ele pode melhorar. Ele tem algum trabalho de marketing que ele pode fazer para agregar valor. E marketing não é só propaganda. É também toda uma estrutura de acrescentar e fazer alguma coisa a mais pelo cliente. Assim ele conquista mais cliente, ele pode estar faturando mais. Agora, o princípio básico, no meu entendimento, é planejar. E planejando, também ter disciplina de fazer um fluxo de caixa legal, adequado à realidade, buscar outras opções, abrir novos mercados, enfim, é crescer e crescer sempre. A Divina, pois não, você queria acrescentar alguma coisa, Moraes? Bom, é interessante, existe um conceito chamado de independência financeira, né? Nós estamos tratando de finanças pessoais. O conceito de independência financeira tem uma relação direta com o conceito de riqueza, o que é ser rico, né? Nós estamos falando de ser rico, né? No conceito de independência financeira, ser rico é quando a pessoa consegue, ela vai poupando, né? Ela vai poupando, gastando menos do que ela ganha e vai poupando. Todo mês pega aquele dinheiro, investe numa poupança, investe numa renda fixa, no caso CDBs de banco, investe em ações, investe num lote, enfim, ela vai em um consórcio, ela vai investindo, ela vai poupando, patrimônio. Né? Vai juntando patrimônio, vai acumulando capital. Bom, o que acontece? Quando ela consegue acumular o capital, e aquele capital acumulado, obviamente, ele vai gerar juros, vai gerar rendimento, no caso de aluguel, enfim. Se o que ela consegue obter de receita cobre as despesas que ela tem, ela é rica, ela tem a independência financeira. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma despesa de R$2.000 por mês, é o custo dela todo mês, R$2.000. Se ela tiver com aluguéis, com aplicações financeiras, enfim, se ela tiver uma renda que dê os R$2.000, ela se torna independente financeiramente, porque ela não precisa trabalhar para sobreviver. Então, ela é independente financeiramente. Ela é considerada rica do conceito de independência financeira. Então, muitos, na verdade, quando as pessoas passam a estudar mais sobre finanças pessoais, né? E é importante que todos nós busquemos, né? Possamos ler vários livros, eu tenho aqui vários livros, né? Que nós precisamos ler para nos educarmos financeiramente, assistirmos programas como esse, né? Enfim, pesquisarmos sobre o tema. E quando nós estamos começando a estudar e começamos a viver efetivamente a nossa vida, a sermos educados financeiramente, o primeiro caminho que a gente deve seguir é o da educação financeira. É buscar, poupar para irmos gerando renda até um ponto que nós vamos conseguir cobrir nossas despesas mensais e não precisarmos trabalhar. É claro que nós vamos trabalhar, né? Vamos continuar trabalhando, mas aí já é uma questão que a gente não vai precisar do trabalho para sobreviver. Sem a necessidade do salário. Sem a necessidade do salário. Já tem. Mas eu tenho um amigo meu que ele alugou um apartamento em São Paulo, jornalista. Alugou o apartamento dele por R$1.600 por mês. O jornalista trabalhava feito louco, acordava às 5h40 da manhã para poder dar um tempo, fazer uma caminhada e não sei o que, estava feito louco. Aí ele alugou o apartamento dele por R$1.600, foi para Bahia e alugou uma casa de um caiçara lá, que eu não sei porquê, por meio salário mínimo. Hoje ele acorda 10 horas da manhã, toma café da manhã, fica na praia ali o tempo todo, sobrevive tranquilo, e ainda sobra uns 450, R$500 todo mês, vivendo muito bem, rico, lá né? no cantinho, lá na Bahia. Provavelmente lá ele é não considerado consegue como rico. Ficou rico, né? Esse ficou rico. nesse E eu conceito. fico na maior inveja. Né? O que você está fazendo trabalhando aí? Aluga a sua casa, né? Nós temos um tio que ele fala que quando ele tem muita vontade de trabalhar, ele corre na rede, deita por 5 minutos que a vontade passa. Aqui, por falar em aluguel, a dona Divina do centro, sou uma senhora de quase 70 anos e tenho uma renda de 8 salários mínimos e pago aluguel. Minha filha e meu marido possuem formação superior e moram em uma casa que eu emprestei, porém não pagam aluguel. Quando tento entrar no assunto, dá briga e mesmo com a minha renda de 8 salários, eu viajo à Europa e minha filha e meu marido somam uma renda de R$20.000.
Puxa vida, o que ela pode fazer aqui, hein, o Aigo, nessa situação? A situação, eu não entendi bem qual Qual a que é a pergunta da... também, né? Eu não sei, ela está contando uma história, viu? Não sei se ela está fazendo uma... Mas ela querendo receber o aluguel, é isso? Não sei, eu acho que Na realidade, eu acho que esse aluguel é dela. é dela, né? Né? Se as pessoas estão morando no imóvel sem pagar o aluguel, deveria ser pago a você. É. Agora, a telespectadora também, aí nós voltamos naquele assunto de uma pessoa que ganha muito, que são 20 mil reais somados, dá Isso, o mais do genro que... dela é a filha que ganha 20 O genro é a filha. E não paga Olha, aluguel para ela. E ela ganha 8 salários mínimos e paga aluguel. É uma eu coisa acho que errada aí. no mínimo, eles deveriam pagar o aluguel onde você mora. Olha, Esse é o mínimo. minha Bom senhora, senso. sinceramente, esse seu genro é um sacripanta. Viu? Desculpa a minha sinceridade. Como é que tem coragem de ganhar 20 salários mínimos com a esposa e não pagar o aluguel de uma senhora com 70 anos? Cobra o aluguel dele. Ele precisa pagar o aluguel aí, sinceramente. Herança antecipada Não. em detrimento de outros filhos, se Não ela não pode, for a filha né? única, é complicado. O Helder, do setor universitário, viajei, deixei o comando com a minha esposa. Quando voltei, levei um susto. Quando o descontrole acontece, é falta de comando do homem, ou descontrole da mulher. Um abraço ao Rosival, parabenizo o programa e diz que é meu fã. Tá bom, se a sua esposa não tem controle, não viaja, né? Se for viajar, não deixa o cartão de crédito, ela corta tudo, né? O Eduardo pergunta aqui para Ediane o seguinte: na sua análise, quando a propaganda se torna abusiva em busca de comercialização dos seus produtos? Quando você acha que a propaganda se torna abusiva? Quando tem uma intenção negativa por trás. Se você está fazendo uma propaganda daquilo que não existe, daquilo que não é real, está vendendo uma coisa que não é, eu acho que aí ela não é, além de não ser moral, é ilegal também. Você está vendendo uma coisa que você não tem realmente para oferecer. Agora, existe diferença em marketing e propaganda. Nem tudo que você faz no marketing é propaganda. Então, acho que o trabalho parte sempre do pressuposto da honestidade, da transparência e ser realmente franco e sincero com aquilo que você está querendo vender. Né? Então, se há esse princípio de transparência com o consumidor, eu acho que a propaganda tem validade. Você sabe que tem que chamar os comerciais, mas eu vou dar um exemplo concreto de propaganda abusiva no Brasil, permitido por lei. É uma coisa tão estapafúrdia que eu nunca consegui entender, que é propaganda de veículo que tem aquele jurídico. O jurídico dura milésimos de segundo. Nenhum ser humano, só se for o criador do planeta, para ler aquilo ali. Aí fala... letras minúsculas. Não, letras minúsculas. Não dá para ninguém ler, pelo tempo e pela letra minúscula. Aí diz o seguinte: veículo tal, apenas prestação de tanto por mês. Sim. Aí quando você chega lá, você diz, bom, não, tem um veículo sim, só que ele é pintura normal. Não vem com roda isso, não vem nem volante no veículo. Falta tanta coisa. Super básico. Super básico. E o veículo que aparecia na foto, não era aquele. Então, isso para mim é uma forma de propaganda enganosa. E abusiva, né? Porque você quer comprar um veículo, chega lá, não é aquele. Aí ele entrou lá, aí começa a toda... Acaba sendo trazido e preso por uma propaganda que não é Apesar legal. de que se ele, por exemplo, ele gravar, né, ou guardar o folder, se for o caso no folder, ele pode entrar com processo e pode até ganhar. Né? E é bom que a legislação brasileira é rápida, né, resolve isso. O ruim é isso, né? Porque você sabe que pode entrar, mas é uma encrenca tremenda. Eu considero propaganda abusiva, por exemplo, tanto que eu não tenho propaganda de banco, porque toda vez que eu falo, não existe banco honesto no Brasil.